Por que nós lutamos? Versão brasileira em Gedix, São Paulo. O ataque nazista. Divisão de Serviços Especiais. Produzido pelo Departamento de Guerra, Divisão de Serviços Especiais, com a cooperação de The Signal Corps. Em nosso primeiro filme, vimos que essa era uma guerra entre um mundo livre e um mundo escravo. Vimos o Japão ocupar a Manchúria e invadir a China e Mussolini dominar a Etiópia. Agora, vamos ver como os nazistas atacaram. A ambição alemã pelo mundo vem de longo tempo, 1863. Dominaremos o mundo inteiro. Otto von Bismarck. 1914. Deus nos criou para dominarmos o mundo. Desgraça e morte para todos que resistirem à minha vontade. Kaiser Guilherme II. 1933. Meu lema é destruir por todos e quaisquer meios. O socialismo nacional irá reformar o mundo. Adolf Hitler. Os símbolos de um líder mudam, mas parece que a compulsão da Alemanha para impor sua vontade na terra continua de geração a geração. Nos últimos 75 anos, este homem custou ao mundo mais de 20 milhões de mortos, mais de 60 milhões de feridos, mais de 200 milhões de casas. Isso não inclui os incontáveis milhões que morreram de doenças por causa da guerra, ou os bilhões e bilhões de dólares em propriedades destruídas. Nada disso inclui o sofrimento, a angústia, a miséria e o terror que o mundo sofreu. Devido à obsessão doentia alemã de forçar a autoridade sobre os seus vizinhos, a obrigação por conquistas atingiu seu clímax histórico, quando Adolf Hitler assumiu o papel de Deus e de líder da Alemanha. Que sonhos fantásticos sonhou esse homem desumano enquanto permanecia em Nuremberg, observando os seus seguidores? As calamidades e a escravidão da Idade Média se estenderam pelo mundo. Das vastidões da Mongólia veio um poderoso exército de forças bárbaras liderado por Gengis Khan. Queimando, roubando, saqueando, a horda de bárbaros devastou através da Ásia e da Europa Oriental. Gengis Khan conquistou a maior parte do mundo no século XIII. Adolf Hitler estava determinado a superá-lo, conquistando o mundo inteiro no século XX. Fundado em Munique, havia um instituto dedicado à quase desconhecida ciência da geopolítica. Eles desenvolveram o melhor controle militar da época. O líder em geopolítica da Alemanha e mentor do instituto era um general reformado, Karl Harshofer. Aqui foi reunida mais informação sobre sua cidade natal do que você mesmo sabe. Para os geopolíticos alemães, o mundo não era feito de homens, mulheres e crianças que vivem, amam e sonham com dias melhores. É feito apenas de dois elementos: matéria-prima e trabalho. A tarefa dos geopolíticos era transformar a ambição de Hitler de controlar esses elementos em uma dura e fria realidade. Nesse mapa, o planeta está basicamente dividido em terra e água. A água constitui 3/4 da superfície da Terra. O solo, apenas 1/4. É neste 1/4 da superfície da Terra que está a riqueza do mundo com todos os seus recursos naturais.
e a força de trabalho do mundo. Controle o solo e você controlará o mundo. Essa era a teoria de Hitler. Os geopolíticos partiram todo esse importante solo em duas áreas. Uma era o hemisfério ocidental, a qual, junto com a Austrália, ficou conhecida como a Ilha do Mundo, incluindo o Japão, totalizava 1/3 da área terrestre. A outra área, constituída pela Europa, Ásia e África, totaliza os outros 2/3. Este supercontinente, o qual chamamos Ilha Mundial, não é apenas 2 vezes maior que o restante da área terrestre, como também inclui 7/8 da população mundial. O coração dessa ilha mundial é composto pela Europa Oriental e uma grande parte da Ásia. Essa área é chamada de Área Central, a qual, junto com outras regiões, era o antigo império de Gengis Khan. O plano de Hitler para a conquista do mundo, passo a passo, pode ser resumido deste modo. Conquiste a Europa Oriental e você dominará a Área Central. Conquiste a Área Central e você dominará a Ilha Mundial. Conquiste a Ilha Mundial e você dominará o mundo. Esse era o sonho na mente de Hitler enquanto ele esteve em Nuremberg. Esse sonho grandioso trouxe distintos líderes de toda a Alemanha para prestar juramento e formar uma legião para ele, hipnotizados a acreditarem que faziam parte de uma raça superior. Este filme foi o primeiro ato do sonho nazista de poder mundial, a mais fantástica peça já registrada pela história. Hitler viu Hirohito se apropriar da Manchúria e outros territórios chineses. Observou como Mussolini escapou do estupro da Etiópia. Ele via o mundo democrático de outra maneira, enquanto suas delegações prosseguiam legalmente. E sorria por acumular ações para garantir a paz. A única arma que ele poderia temer havia se quebrado. Agora era a hora para os nazistas cruzarem as fronteiras. Era hora de Hitler colocar o seu plano em ação. E o que ele estava esperando? Ele aguardava para impingir mais sofrimento às suas vítimas e mantê-las desunidas. Desmoralize o inimigo interiormente pela surpresa, terror, sabotagem e assassinato. Esta é a guerra do futuro, Hitler. Para executar esse método de sofrimento, ele enviou seus agentes para todas as partes do mundo, disfarçados como turistas, estudantes e negociantes. Mercenários como Ribbentrop também vieram para subornar, ameaçar e criar partidos socialistas locais, tais como The Girl e o Hatchets, na Bélgica, e terminando na Tchecoslováquia, dividindo-se em 4, e ainda seu socialismo nacional na Áustria. Na Grã-Bretanha, Sir Oswald Mosley se apresentou ao povo como se fosse um Hitler, incluindo o forte sotaque. Em nosso mundo, alguém já disse que Hitler é um louco. Pessoalmente, tenho outro ponto de vista. Até o dia em que eles facilitaram a verdadeira visão de Hitler, esta agressiva organização fascista provocou tumultos e revoltas, transformando visões como esta em fatos. Visões como esta na Bélgica. E de onde você pensa que é esta visão? Diretamente do Madison Square Garden, Estados Unidos. E este é Fritz Kammel, líder da juventude germano-americana, escondendo-se atrás da bandeira americana, mas recebendo ordens de Berlim e copiando os métodos de Berlim. Esse era o método de sofrimento fora da Alemanha. Mas, dentro da Alemanha, a história era diferente. Aqui, dentro do máximo segredo, o processo de construção e consolidação do exército de Hitler seguia nas suas indústrias. Digam ao mundo que nós não temos matérias-primas e nunca os deixe saberem o que estamos fazendo.
Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano, construímos o martelo mais poderoso do mundo. Esqueçam as horas, esqueçam as condições de trabalho e esqueçam de se alimentar. Vamos fundir o martelo de sangue e aço e deixar a democracia falar sobre liberdade. Nada de liberdade aqui, nada de sindicatos, nada de horas extras. Nosso líder lhes dirá se devem trabalhar, quanto tempo trabalhar e o quanto seu trabalho está merecedor. Vamos forjar o martelo de sangue e aço. Temos uma missão sagrada. Hoje dominamos a Alemanha, amanhã dominaremos o mundo. Se você não gosta disso, você não come. Ou você sumirá em algum campo de concentração. Ou recebe isso. E esse é o homem que o dará a você. Himmler. Mas não no exército. Antes de Hitler chegar ao poder, o exército alemão, devido ao tratado, estava limitado a 100 mil homens. Porém, tratado para os alemães sempre foi algo para ser ignorado. Esses 100 mil homens eram, na verdade, 100 mil oficiais altamente treinados para liderar os regimentos nazistas de hoje. Mas Hitler não só ignorou o tratado, ele o rasgou. E em 1935 ordenou um alistamento nacional. Simultaneamente, ordenou a juventude alemã a se ocuparem com atividades aéreas. Planadores de brinquedo voavam pelos ares. Os meninos cresceram e também os planadores. Logo, os mesmos jovens se tornaram pilotos treinados, voando nos novos aviões produzidos pelas fábricas. A Luftwaffe estava montada. A única coisa velha neste novo exército era o passo de ganso. E nem mesmo Hitler poderia aprimorar esta antiga forma de tortura germânica, desenvolvida para fazer os homens pararem de pensar e obedecerem cegamente. O passo de ganso ainda mantém o sentido de comando para aqueles que usam armas. Tudo mais era novo. Tanques, equipamentos motorizados e uma das suas próprias invenções, o Die Fokker. Todos esses armamentos eram restritos e ilegais, de acordo com o Tratado de Versalhes. O próximo passo ilegal de Hitler foi fazer suas tropas marcharem em direção a Rhineland, uma faixa de terra entre a França e a Alemanha, desmilitarizada após a Primeira Guerra como precaução contra uma futura agressão alemã. Porém, o plano de Hitler para a conquista do leste exigia uma barreira contra a ação democrática a oeste. Portanto, Hitler remilitarizou a Rhineland e iniciou a construção da formidável linha Sentinela, uma cadeia de fortes e defesas com 450 milhas de extensão e, em alguns lugares, 30 milhas de largura. A Alemanha já havia lutado uma espécie de antiguerra e não queria outra. Algo como 500 mil homens ou mais trabalharam 20 horas por dia para construir 40 mil postos terrestres, onde, pelo tratado, nenhum soldado alemão poderia pôr os pés. Panzerwerk 1238. Hitler tinha sua linha Sentinela, tinha seu equipamento, tinha seu exército, prontos para submeter à vontade dos alemães e aterrorizá-los como vítimas à submissão.
Diversos passos foram dados em todo o mundo e eram aguardados para serem relatados pelos adidos militares. Este seria um mundo pacífico se aquele vasto poder material não tivesse se materializado praticamente de lugar nenhum. Um poder acumulado por um único homem que pisava na misericórdia, como se não se importasse com ela. Estou disposto a assinar qualquer coisa, farei qualquer coisa para facilitar o sucesso da minha política. Hitler em entrevista outubro de 1933. Satisfeito de ter criado o verdadeiro sentido de medo no mundo, agora o líder nazista estava pronto para atacar. A hora havia chegado. De acordo com os planos dos geopolíticos de Hitler, era hora de parar a conquista do leste europeu. Era hora de conquistar o domínio da área central. Quem seria a primeira vítima de tal Deus? Naturalmente a mais frágil, a Áustria. Presos a um só mapa, não haveria um mundo contra isso. E em 12 de março, sem qualquer aviso, marcharam sobre a fronteira austríaca. Na verdade, foi apenas um teste completo para uma invasão de Estado e Hitler desfilou em triunfo em Viena. Até mesmo o próprio nome da Áustria sumiu do mapa, apesar de, anteriormente, Hitler ter prometido ao mundo. A afirmação que a intenção do Reich alemão coagir o Estado da Áustria é um absurdo. Adolf Hitler, 30 de janeiro de 1934. Por que a Áustria era importante para Hitler? Porque o colocaria num flanco imprevisível da Tchecoslováquia. E a Tchecoslováquia era a chave para controlar a Europa Oriental. Bismarck, o chanceler alemão, anos antes já havia explicado isso quando disse: "Nós conquistaremos a Europa, mas primeiro possuiremos os baluartes da Boêmia." E a Boêmia era parte da Tchecoslováquia. Mas da Tchecoslováquia era mais difícil. Tinha um bom exército, bom equipamento e tinha uma das melhores fábricas de munição do mundo, a indústria Skoda, a qual Hitler desejava ardentemente. Tinha o incorruptível presidente Beneš. E ainda tinha uma aliança militar com a França. E a França tinha uma aliança militar com a Grã-Bretanha. Hitler teria que se mover cuidadosamente e encontrar as desculpas para tomar a Tchecoslováquia, pedaço por pedaço. E ele encontrou essas desculpas nas terras das Sudetas, a parte da Tchecoslováquia fronteiriça à Alemanha. Aqui viviam algumas pessoas de origem alemã, embora jamais tenham feito parte da Alemanha. Mas essa foi uma dica para Hitler. Ignorando completamente o fato de que a maioria das pessoas não deixaria a Alemanha e não dava importância para as coisas como Hitler, ele modificou o seu padrão nesse caso. E cada pessoa com sangue alemão, não importando onde estivesse, pertenceria ao Reich nazista. Alemães ou descendentes de alemães, frequentemente com não mais do que uma gota de sangue alemão em suas veias, repentinamente aprenderam que eles eram como deuses e não estavam mais sujeitos às leis da terra, onde viviam e onde eram devotos de suas religiões, fosse na Tchecoslováquia, Noruega, Suécia, China, Estados Unidos ou Timbuktu. De acordo com os nazistas, os alemães eram criaturas especiais e permaneceriam alemães para sempre, até a 6ª e 7ª gerações, e recebendo ordens de Berlim. Algumas pessoas que conhecemos e que são